Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Eu tô muito feliz porque a cada dia que passa nós avançamos um pouco mais, né? E hoje entraremos no capítulo 27, né, que é o trabalho, enfim. Pra quem não pegou o capítulo da semana passada, André Luiz, né, tá começando no novo trabalho dele. Ele está muito empolgado, muito feliz, né, querendo aprender. Ele tá querendo muito aprender, né? Realmente aí, esse novo trabalho é uma nova oportunidade, é um novo ciclo aí pro André Luiz. E agora a gente vai acompanhar para ver como que vai ser esse novo trabalho dele. Hoje eu também estou na companhia do Euro. Olha aqui ele. Que ele estará também estudando com a gente. Já não deixa de deixar seu like, seu comentário, compartilhar, tá? Pelo menos com umas 2 pessoas e compartilhe, porque divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E também me siga no Instagram, que é @vic_raiz, ok? Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Para quem não sabe, né, para quem não lembra aí nos começos, o André Luiz, ele é médico, né, na Terra. E quando ele chega lá, que ele vai auxiliar, né, lá no Ministério da Regeneração, ele fala que nada parece os hospitais daqui, né? Ele falou bem assim, era vastas câmaras, né, ligadas entre si, repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas, pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, fáceis monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos de prece para não fraquejar. Então, olha só, o que ele já encontrou quando ele entra ali, quando ele olha e fala, meu Deus. Então, ele já escuta gemidos, soluço, frases dolorosas, rostos escaveirados, né? Aqueles rostos mais osso do que pele direito, né? Mão esquelética, né? As faces das pessoas monstruosas. Porque, né, gente, o nosso perispírito, ele é o reflexo da nossa vida aqui na carne. Então, por exemplo, você que não teve uma vida boa, que bebeu, que fumou, que não utilizou bem teu corpo, isso vai ficar gravado no teu espírito, entendeu? Então é muito interessante a gente ver isso e já começar a analisar nossas atitudes agora. Se você desencarnasse hoje, teu espírito estaria, tipo, bonitinho, sã ou não? Então reflita sobre isso. E aí é engraçado porque o André Luiz ele já teve que recorrer à prece, né? Pra ele não ficar mal, pra ele não se deixar levar por aquele momento ali de dores que ele estava vendo, né? Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então, a maioria, né, que o André Luiz ele questionou, mas estou vendo poucos, né, trabalhadores aqui, poucos auxiliares. Mas é porque eles foram para o umbral, né, para as regiões umbralinas, lá trabalhar com os samaritanos. A que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, eu quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou, por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação.
visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Gente, essa parte ela é muito importante, tá? Olha só, enquanto o André Luiz tá lá, né, com o irmão Tobias, com a serva, né, ali ajudando, olha o que ele encontra, né, um irmão que tava ali gritando, né, gemendo, gritando, esgoelando, pedindo socorro. Aí o Tobias fala assim, por que o Ribeiro piorou tanto? E olha o que a mulher responde. Por conta da emanação dos pensamentos dos familiares aqui na Terra, ele está recebendo lá no plano espiritual e com isso ele está pior. Então, gente, quando a gente fala que os pensamentos eles são como uma linha mesmo, né, uma linha que liga a gente, se eu começar a pensar agora em Jesus, se eu começar a pensar muito em Jesus e me envolver nessa energia, eu vou me sentir bem. Isso é inevitável. Tá? Façam aí o teste, comecem a pensar em Jesus, pensar em Deus, tá pensando nas coisas boas, vocês começam a se sentir bem. Agora pensem em alguma coisa ruim, vocês vão se sentir mal. E o que tá acontecendo na questão aqui do Ribeiro é que ele desencarnou, né? Aqui eles não falam se ele passou um tempo no umbral, mas aqui ele já tá lá, né, na regeneração, muito mal, e piorou por conta dos pensamentos dos familiares deles. Mandando pra eles, né, aqueles pensamentos, porque você foi, porque você morreu, eu sinto sua falta, ou reclamando. Então, olha só, o quanto esse tipo de pensamento pode piorar. Então, é interessante, galera, se vocês têm familiares que já foram, né, pro outro lado, busquem mandar emanações de luz, né, façam uma oração e tente não ficar pensando muito, porque querendo ou não, isso atrapalha o espírito do outro lado ali de evoluir e de crescer, né. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso. A correr desabaladamente, gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lorenzo e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, olha só o que o Tobias vai fazer. Ele vai pedir que tomem uma providência para poder dar mais bagagem de preocupações, ou seja, dar mais alguns tipos de problema, algumas preocupações, algumas coisas que a família do Ribeiro tenha que lidar aqui na Terra, para que eles não fiquem pensando tanto no Ribeiro. Então, olha só como às vezes o plano espiritual tem que agir, né? Por conta disso mesmo. A pessoa foi lá, ficou pensando na pessoa que já tinha morrido, que já tinha partido, né? Ao invés de ficar emanando coisas boas, né? Ficou reclamando, ficou se lamentando. Então, isso aqui ele viu como uma falta de tempo mesmo, porque é verdade. Ele falou, quando você tem mais preocupações, tem mais coisa para fazer, você não vai perder tanto seu tempo pensando nisso. E aí vai, consequentemente, ajudar o Ribeiro, né? Então, é muito interessante isso. Fique-se o doente procurando identificar-lhe expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento de quando se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco vê e ouve, que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Então, galera, olha só que legal.
Primeiro, anotem essa frase, tá? Se vocês gostam de tomar nota, essa frase é importantíssima. O homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Eu ainda acrescentaria assim: o homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo na vida de ilusões. E qual que é a vida de ilusões? É o planeta Terra, gente. Aqui não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quando a gente sai daqui e volta para nossa vida real, a gente vê o que a gente acumulou para nós. Então, é tão importante a gente analisar isso e buscar acumular boas coisas, né? E aí, é engraçado que o André Luiz já começou a ficar totalmente curioso, já queria fazer... André Luiz, ele me define, porque eu sou uma pessoa curiosa. E o André Luiz já super curioso, já queria perguntar, já queria saber. Mas aí ele lembrou da mãe de Lísias, que pra quem não acompanhou o capítulo passado, a mãe de Lísias falou pro André Luiz, né, deu várias dicas de como se comportar no seu primeiro dia, o que fazer, o que não fazer. Então, ao invés de ficar curioso, ficar fazendo essas perguntas que pouco importa no momento, ele lembrou disso e focou ali no trabalho e ficou em silêncio, né? Ele já queria saber o que aconteceu, o que ele fez na vida, o que ele deixou de fazer. Né? André Luiz é curioso. E aí, continua aqui, né? Tobias dirigiu ao inferno generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos pelas numerosas filas da cama bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda como vim a saber mais tarde das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sobre o império de baixos pensamentos. Então, olha só, André Luiz estava andando ali, ele começou a sentir um fedor, um mau odor, e sabe o que era? As emanações do pensamento. Gente, olha o poder que nosso pensamento, a nossa mente tem. Por isso que falam que quando você controla a tua mente, você controla tudo, né? Então, olha só, os pensamentos deixavam ali um cheiro ruim, um cheiro péssimo. E o André Luiz notou isso, né? Reservavam-se estas câmeras, explicou o companheiro, bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo de fome e sede. Bradava um estagiário. Socorro, irmão! Gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais! Exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Né? Então, André Luiz ele ficou com dó, né? Porque ele só tava vendo ali o espírito gritando e reclamando e pedindo socorro e pedindo ajuda. Ele falou, nossa, que triste, né? Por que tá acontecendo isso? Por que é tão doloroso assim para eles? E aí o Tobias respondeu, não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidadosos de si mesmo. Nestes pavilhões, pelo menos já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Galera, essa também é mais uma frase assim, muito importante, que primeiro, né? O André Luiz ele começa a ficar com dó, ele não consegue entender por que eles estão sofrendo tanto. E o Tobias explica para ele que eles já passaram da fase do umbral, então eles já não estão mais no umbral. Ou seja, eles já estão tão próximos, né, de irem para as questões, para o serviço aqui que ele fala, para o serviço regenerador. Então a gente tem que olhar por esse lado, né, analisar que é tudo um processo, não tem como literalmente uma pessoa que não fez, né, que não semeou coisas boas durante a vida, já ir para uma coisa maravilhosa, para uma vida linda lá no plano espiritual. Não, as coisas elas vão caminhando gradualmente. Então é interessante a gente ver isso, né?
A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então, olha só que interessante. Então, às vezes a gente está com a nossa vida totalmente desequilibrada porque o nosso foco e nossos objetivos estão em desequilíbrio, né? Então, quando a gente focar nas coisas certas da vida, as coisas elas entram no eixo, né? Pode demorar, pode ser sofrido, né? Nada é fácil nessa vida, mas acontece. Depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano dos espíritos. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo, que iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram em adquirir valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Gente, olha isso. Olha isso, ele acabou de falar que essas pessoas, esses espíritos que o André estava vendo, eram contrabandistas da vida eterna. Ou seja, que valorizaram tanto o dinheiro, as posses, né, o poder aqui na vida terrena, que esqueceram do poder da vida espiritual. E aí, nossa, essa frase é muito linda. Temos milionários das sensações físicas, ou seja, eles poderiam ser milionários aqui, né? Milionários, bilionários, ricos, mas eram mendigos de alma. Então, o que adianta você ser rico aqui, sendo que você vai chegar na tua verdadeira vida e ser um mendigo na alma? E eu sei que tem muita gente que pensa, ai, mas eu queria ser rica aqui, mas às vezes você não é justamente por isso, porque se você for, você vai deixar o que é realmente importante de lado. Tá? Não tô falando que você não deve buscar durante a tua vida ter uma vida estável financeiramente, claro que deve, mas é você lembrar dos valores espirituais que são os mais importantes. É isso que te vai fazer ser rico ou mendigo lá na vida espiritual. Então pense bem, reflita sobre isso. Esse capítulo, gente, nossa, ele me surpreendeu de uma maneira, eu acho que ele é um dos mais importantes realmente, viu? Meu novo instrutor, após distribuir com forte esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos algum dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora que acompanhava-nos solícita, abriu-se a porta e quase cambaleia ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes, chamando-lhes crentes negativos. Em vez de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outros recursos senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar o meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias. Gente, olha só. É muito bom o nosso lar porque ele dá vários exemplos. Esses homens, né, quando eles entram lá,
nessa outra câmara que o André Luiz vê 32 homens dormindo em sono profundo. E aí ele fala que aqui eles chamam de crente negativo, né? Que em vez de aceitar o Senhor, eram vassalos, né, do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no trabalho, no movimento, terem fé, né, admitiam somente o nada, eles só acreditavam no nada, né? A imobilidade e a vitória do crime converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E então, aqui depois o Tobias finaliza falando que não tem muito o que fazer por eles, apenas deixarem que eles durmam durante longos anos, tendo pesadelos sinistros. Então, olha só, né? E aí quando o Tobias começa a aplicar passe, eles começam meio que vomitar um negócio negro, um negócio, como falam, fluido, né? Parecendo escuro, viscoso, e aí ele fala que são fluidos venenosos. Narcisa fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde, grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene, relancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, olha só que lindo, gente. Enquanto, né, o André Luiz, ele notou que a Narcisa, que era a moça ali que estava ajudando eles, né, que estava trabalhando ali junto, quando eles começavam a vomitar esse fluido, né, ela pegava e ia limpando, né, e tinha vários que iam vomitando, então ela tinha que estar sempre limpando. O André Luiz, no impulso, foi lá e pegou o escovão, pegou, né, o balde e começou a ajudar ela. E foi algo tão maravilhoso que ela gostou. O Tobias, né, que estava ali com eles, também admirou, né? Aqui ele fala que fez olhares satisfeitos. E aí ele finaliza falando que o médico aqui da Terra estava recomeçando, né? Estava se reeducando a si mesmo, né? Começando aí uma nova experiência. Porque o que ele pensava que era tão valioso que ele não sabia nada. E agora mesmo, de fato, né? Desde que quando ele esteve no umbral e todo aqui que a gente já leu, ele está num novo aprendizado, né? Tendo uma nova educação aí. Então é maravilhoso. Esse capítulo eu acho que vai deixar aí muitas reflexões para vocês, porque realmente deixou até para mim, né? É algo assim surreal de a gente imaginar, né? O quanto é importante aqui nossas atitudes na Terra para que a gente colha coisas boas na vida futura, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, estaremos de volta. Deixa seu like, que é muito importante, o seu comentário, tá? Me fala se você gostou, da onde você está falando, né? E também me siga no Instagram, @vicky_raiz. Um beijo, um abraço e até a próxima!